Então, boa tarde, pessoal. Hoje o seminário é da Nayara, que vai apresentar o tema de trabalho no mestrado, que tem a ver com a clorofila. Então, Nayara, pode ficar à vontade. Eu vou só baixar um... Tá. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu trabalho do mestrado, que é sobre o estudo computacional do efeito do potencial eletroquímico na estrutura e na oxirredução da clorofila. Como o professor já falou, eu sou a Nayara, né? Sou orientanda dele e do professor Danilo da Silva Oliver. Antes de eu começar a falar qual que é o objetivo real do trabalho, qual é a metodologia que a gente resolveu aplicar, né, para fazer esse estudo, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, do porquê que a gente resolveu realizar esse estudo e explicar um pouquinho para vocês o que é essa imagem aqui que eu trouxe, que é do fotossistema, né? Então, assim, tem alguns estudos que eles relatam que os nanomateriais, eles podem trazer, né, um risco biológico muito grande, em especial para a natureza das plantas, né? E dentro desses nanomateriais está inseridas as nanopartículas. No caso aqui da parte das plantas, a gente vai estar falando especificadamente das nanopartículas de prata. Aí, diante desses estudos que já relatam, né, sobre esse risco biológico que está causando a extinção da fluorescência da clorofila, encontrou a necessidade de fazer os estudos, né, de como é que acontece a interação das nanopartículas com os cofatores do fotossistema. Aí, o que seria esse fotossistema aqui? O fotossistema, ele é um complexo proteico que ele está envolvido no processo da fotossíntese. Aí ele tem um papel assim ele vai realizar uma transferência de transporte de elétrons, né? Que é induzido pela luz. A gente sabe que a fotossíntese, ela precisa da luz, né? Para ela acontecer, né? Nas plantas. Aí o primeiro processo ele vai acontecer aqui no fotossistema 2, que ele vai basicamente catalisar o primeiro passo aqui dessa cadeia, para fazer a formação do oxigênio que a gente respira, né? Esse fotossistema, ele utiliza um potencial de redução e a principal parte, o principal cofator do fotossistema 2, que ajuda nesse transporte de elétrons, é a clorofila, que ela está inserida bem aqui no meio, tá vendo o P680 aqui, a felpitina? A clorofila, ela está bem nesse meiozinho aqui. E é ela que é a principal responsável, né, pela fotossíntese, por esse transporte de elétron, e pelo sistema, pelo funcionamento do fotossistema, né? É a clorofila junto com a feofitina. Aí, como eu já falei agora, né, o maior responsável por isso é a clorofila, que durante a fotossíntese ela vai absorver e vai transferir a energia para os outros centros de reação. Então, na fotossíntese 2, ela vai transferir primeiramente para o fotossistema 2, vai ter a transferência para o fotossistema 1, né? Vai fazer como se fosse esse ciclo, né? Para liberar o oxigênio, que é o oxigênio que a gente respira, né? Que vem das plantas. Aí, dentro desse fotossistema, a gente tem vários cofatores, mas os principais é a clorofila e a feofitina. Aí tem o M, que, se eu não me engano, são duas estruturas do ferro M, e daí vai ter o beta-caroteno também. Então, o nosso estudo ele vai se dar na clorofila e na feofitina, para depois, né, primeiro fazer as interações, né, da clorofila e feofitina com o solvente, para depois tentar inserir a nanopartícula de prata, para tentar entender como é que está acontecendo essa interação para estar acontecendo essa extinção da fluorescência da clorofila. Aí o objetivo do nosso trabalho é encontrar os parâmetros do campo de força, né, para os cofatores do fotossistema, dando foco, né, na feofitina e na clorofila, aí realizar a simulação de dinâmica computacional para avaliar o potencial eletroquímico da clorofila e tentar avaliar e compreender a natureza da interação entre a clorofila e as nanopartículas de prata. Aí eu trouxe aqui para vocês as estruturas da clorofila, né? A clorofila, se dá, né? Ela se apresenta em várias formas diferentes, né?
que essas formas, elas basicamente mudam um oxigênio ou um metil em alguma parte da estrutura. Mas o principal foco no fotossistema, né, que tem mais incidência na natureza, é a clorofila A, que é essa aqui, que é a que a gente vai estudar. É cerca de 80% de incidência de existência, né, da clorofila. Então, é ela que é o foco do nosso estudo. Vou dar um zoom aqui nela para vocês verem. Aí, a clorofila, ela é essa estrutura aqui, tá? Que ela vai ter, ela é dividida, a gente pode dividir ela em 3 partes, digamos assim. Ela é dividida, essa partezinha aqui, né? Que a gente chama de fitol, vou tentar escrever aqui, fitol. É chamado de cauda de fitol, essa parte aqui, tá? E é essa parte aqui, essa cauda do fitol, que dá o aspecto, o caráter hidrofóbico da molécula, tá? Então, se ela tem esse caráter hidrofóbico, as simulações elas vão ser realizadas em solvente orgânico, tá? Aí ela tem essa estrutura aqui, né, essa estrutura toda aqui, ela é chamada de metildiclorofilida, e tem essa partezinha aqui, onde está o magnésio com esses quatro piróides aqui, ele é chamado de anel de clorina. Então, a feofitina, ou a clorofila, ela é dividida, a gente pode dividir ela nessas 3 partes. E o que vai diferenciar a clorofila? Deixa eu apagar uma anotação aqui. O que vai diferenciar a clorofila da feofitina vai ser isso aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Na clorofila, ela tem esse magnésio aqui no centro dela, né? Entre os nitrogênios. A feofitina, ela não vai ter esse magnésio. Esse magnésio, ele é substituído, né, por 2 hidrogênios. Como o magnésio ele já tem a carga de aproximadamente 2 mais, né? Porque se a gente for fazer a análise da carga dela, vai dar 1,18 mais ou menos do magnésio, né? Então, para balancear essa carga, é introduzidos 2 hidrogênios aqui para a gente ter a estrutura da feofitina. Mas é só essa a diferença entre a feofitina e a clorofila. Ela vai ter esse anel, né, de clorofilida e ela vai ter a cauda de fitol também. Aí a metodologia do nosso trabalho foi no site do PDB, eu encontrei a estrutura da feofitina, né? Encontrei ela, aí tem que tratar ela, né? Porque ela não está numa forma sozinha, porque o site do PDB ele é um site mais voltado para proteínas. Aí eu coloquei no Gaussian, peguei só a parte da molécula que eu precisava, né? Que é a parte da feofitina. Fiz a otimização de geometria usando o Gaussian. Só que como a feofitina ela é uma estrutura grande, eu não fiz a otimização de geometria direto no modo DFT. Eu primeiro fiz um semi-empírico, né, em HF, usando o conjunto de base 631G. Depois que eu fiz essa otimização no modo HF, aí que eu fiz o modo DFT, né, usando teoria B3-LIP, também com conjunto de base 631G. Aí depois disso, a gente foi para o Amber, né? Aquele protocolo do Amber mesmo, né? Passou pelo anti-chamber. No TLIP, a gente fez a montagem da caixa, né? Solvatação do sistema. O sistema tem uma molécula somente de feofitina e o resto da caixa, né? Caixa octaédrica que a gente fez. Ela é feita de metanol. Eu comentei, né, anteriormente que por conta do caráter hidrofóbico da estrutura, a gente não vai ter uma interação muito legal se fizer ela em meio à água, então a gente procura usar outro tipo de solvente, no caso aqui a gente usou o metanol. Aí tiramos as coordenadas e as topologias do sistema, realizamos a minimização de energia. O aquecimento, ele foi feito em temperatura ambiente, então foi usada a temperatura de 298 Kelvin. Fizemos a equilibração do sistema e a produção, que ela foi feita em 2 etapas, né, totalizando um total de 200 nanosegundos. Depois disso, no CPP Traje, a gente tira os arquivos para análise da nossa dinâmica. Aí, para a parte da parametrização, não é uma parte ainda é uma parte que está começando a ser feita ainda, mas eu já coloquei aqui como forma da metodologia, porque seria o nosso próximo passo, né? Depois de conseguir fazer essa dinâmica com a feofitina, que foi uma parte que não foi muito fácil de fazer, né?
porque ela é uma estrutura grande, e para a gente poder ir para a clorofila, a gente tem que estudar como é que vai fazer essa mudança dos parâmetros, né? Derivação de carga, etc. Então, aqui na parametrização, eu estou estudando esses 3 tipos de protocolo aqui para parametrização, que é o MCPD, o GAF e o PARAMFIT. Eu resolvi comentar aqui, porque o MCPD, eu já li um pouco a respeito, e o que eu li é que ele não é muito voltado, assim, para moléculas maiores, a não ser que eu divida ela em 2, 3 partes para conseguir fazer a parametrização. Então, provavelmente, eu vou fazer a parametrização usando o GAF ou o PARAMFIT. Aí, depois que é feita essa parametrização, faz antes, né, a otimização da geometria, aí faz a parametrização para fazer a mudança dos parâmetros, né, se precisar das cargas também da estrutura. Aí a gente faz a parte do AMBER. Só que a gente não faz a parte do anti-chamber, porque o anti-chamber ele já vê essa parte de carga, então como a nossa estrutura vai estar parametrizada, a gente não precisa passar na parte do anti-chamber. Vai fazer a solvatação do sistema, que também vai ser usando o solvente metanol, coordenadas topologias, faz a minimização do sistema, a parte do aquecimento, que também vai ser em 298 kelvins, né, que é a temperatura ambiente, a equilibração do sistema, e antes da produção, a etapa de produção, que é a etapa da dinâmica em si, a gente faz a análise do redox ativo. Depois da análise do redox ativo, a gente vai tirar as informações que a gente precisa para poder fazer a etapa da produção, que é a etapa da dinâmica em si. Que provavelmente vai ser bem parecida com a parte da feofitina, usando 200 nanosegundos. Tá? Aí, dos resultados que eu trouxe para vocês, eu trouxe o RMSD da feofitina. Eu coloquei aqui uma comparação do RMSD da estrutura inteira e do RMSD só da parte do anel de clorofilida, do metil de clorofilida da estrutura, tá? Essa aqui é a estrutura da clorofila depois da dinâmica. Fiz um PDB do último frame, né, da dinâmica. Aí eu consegui essa estrutura aqui, para mostrar para vocês que a cauda do fitol, que é essa cauda aqui, ó, que eu tinha destacado para vocês no slide anterior, ela se fecha na dinâmica. Então, essa cauda faz o sistema ter bastante oscilação, ó. Vocês podem reparar aqui no RMSD que ele está com bastante oscilação, é como se o sistema não tivesse estabilizado ainda por conta dessa cauda. Então, quando a gente seleciona os átomos que a gente quer, que é só essa parte, né, da metilclorofilida, que é do 1 ao 44, a gente percebe que o sistema ele já está mais estabilizado, né? E no RMSF a gente vê a mesma coisa, né? Assim, da estabilidade, da flutuação dos átomos. A gente pode reparar aqui que na parte que está analisando a molécula inteira, né? A molécula como um todo, a gente vê que a flutuação atômica está chegando em quase 7 angstroms. E isso não acontece quando a gente seleciona os átomos só da parte do metilclorofilida, que vai ser a parte que vai mais interagir com o solvente, né? Com o metanol que a gente está usando. Podem reparar aqui que ele não chega nem a 3, né? O que mais flutua, né? E isso, eu já estudei uns artigos assim que tem um pouco que mostra um pouco da interação do RMSF da clorofila, né, com o metanol, por conta do magnésio, que é o metal aqui, ela vai interagir muito melhor do que a feofitina está interagindo com o solvente, né, justamente por conta do magnésio, né, o magnésio ele vai interagir muito bem com o oxigênio do metanol. Então, eu acredito que na estrutura da clorofila, a gente vai encontrar um resultado muito melhor em questão de RMSD e RMSF por conta do magnésio, que vai interagir muito melhor com o oxigênio do solvente do que a feofitina, que só tem os hidrogênios ali no meio para interagir. Aí os próximos passos, né, que é, como eu comentei, realizar o protocolo de parametrização na estrutura da clorofila e, em seguida, a dinâmica computacional, né, a dinâmica molecular, e se der tempo para o mestrado ainda, eu acredito que dê,
fazer a interação com as nanopartículas de prata, né? Para a gente ver como é que está acontecendo realmente essa... Se a gente consegue, né, entender como que está acontecendo essa extinção da fluorescência da clorofila que está sendo causada pelas nanopartículas de prata. Aí eu trouxe um pouco das referências. E os agradecimentos, né, ao professor, ao Danilo, a Charlene, que é uma das pessoas que mais me ajudam no laboratório também, e ao grupo de pesquisa completo, a CAPES, que é o órgão de fomento da minha bolsa, e ao programa de pós-graduação em Ciências e Materiais. Muito bem. Eu vou pausar a gravação. Tá, eu paro de apresentar aqui? Ou deixo assim? Pode.